Muito boa tarde a você da TV Guarulhos. Começa aqui mais um programa Salutes. O programa Salutes foi originalmente criado em 2009 para ser um resgate das medicinas ancestrais, em especial a medicina tradicional chinesa e também em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Entendemos que qualidade de vida, bem-estar e saúde são sinônimos de um mesmo assunto. É estar de bem consigo próprio, saber quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos, o que você está contribuindo para a própria humanidade. Falamos aqui na TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Teremos 1 hora de programação, sendo que esta primeira hora também será apresentada pela TV aberta, aqui em São Paulo, no canal 9 da NET, no canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site www.tvaberta.tv.br, www.tvaberta.tv.br. Todos os programas Saúde são gravados e estão disponíveis em 2 canais do YouTube. O canal que tem meu nome, João Carlos Baldan, e também o canal Além de Agulhas. Eu sou João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu fui professor e também diretor. Para ser professor de acupuntura, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas pelo IBRAU, o Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Além disso, eu tenho uma pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, pela USP, desde 2005. Eu fiz também outra pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, método que utilizo até hoje nos consultórios, onde eu trabalho, onde eu atendo, e tenho participado de várias palestras e cursos sobre florais quânticos, medicina quântica, frequencial e etc. Atualmente eu faço o curso de extensão em tecnologias quânticas e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Aliás, tanto o Instituto BEM quanto a Nova Ciência dão apoio cultural ao nosso programa Salutes. Geralmente o internauta participa pela página do Facebook, tanto da TV Guarulhos quanto a minha página pessoal, mas hoje o programa está sendo gravado. Então eu peço desculpas, mas as dúvidas, sugestões, críticas a este programa podem depois ser colocadas no YouTube, né, quando tiver esse programa já disponível nos canais. Aliás, clique no sininho nos 2 canais para sempre receber as atualizações. João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Qualquer dúvida, conhecimento, alguma crítica, sugestão a este programa, por favor, escrevam nos canais do YouTube, eu responderei com prazer. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da acupuntura no dia a dia. Você sabe o que é a acupuntura? Para que ela serve? Ela é só para tratar a dor no consultório? As pessoas procuram uma acupuntura geralmente para quê? Com dor, com artrite, com artrose, reumatismo, problemas gástricos, enxaqueca. A gente vai falar um pouco do que é a acupuntura e quais são os principais benefícios no seu dia a dia. Antes de mais nada, a gente vai ter que falar um pouco da origem da acupuntura. A acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa como um todo. A gente fez um PowerPoint que tem alguns slides em que a gente vai apresentar durante o programa, e hoje a gente tem uma foto bastante interessante dos benefícios da acupuntura, e aqui está Não, pode voltar o primeiro lá, o anterior, a primeira foto da China, Felipe. Isso, exatamente. A acupuntura começou na China há 5.000 anos atrás, e aí nós temos uma foto dos telhados da arquitetura da China para identificar a origem. O que se sabe hoje dos primeiros registros de acupuntura datam de 5.000 anos atrás, quando o médico, a gente vai falar um pouco isso mais para frente, mas o médico Qipo, em conversa com o Imperador Amarelo, explicava quais são os princípios da medicina que promoviam e prolongavam a vida das pessoas. Afinal de contas,
por que a gente está aqui, como é que a gente deve viver e quais são as idiosincrasias que acontecem. No próximo slide a gente vê tanto uma pessoa de bem com a vida, essa mulher com os pés no chão, com a terra. Eu escolhi essa foto exatamente por causa disso. Ela está com os pés na terra, tem todo esse trigo crescendo, né? Ela está ligada necessariamente ao planeta Terra e se dirigindo de braços abertos ao céu. Só essa grande figura, essa grande foto já mostra os princípios da acupuntura. O Yin e o Yang são duas energias que aparentemente são contraditórias, porém complementares, que devem fazer um jogo de contradição harmonioso. São duas energias, embora contraditórias, não lutam uma querendo aniquilar a outra como numa guerra, e sim numa questão harmônica. A energia Yin da Terra tem que buscar a energia Yang do céu. A energia no ápice do Yang vai buscar a energia da Terra, que é o Yin, num casamento contínuo dessas duas energias. Quando há um desequilíbrio dessas duas energias, que na verdade se expressam em 5 elementos, falaremos disso oportunamente um pouco mais para frente, ocorre a doença, que é exatamente o segundo quadro aí de uma pessoa acamada e uma pessoa praticamente orando para que ela melhore, que não deixa de ser também uma das contribuições para que a pessoa volte a viver em harmonia consigo mesma. Recentemente eu tive uma palestra aqui, o Dr. Ícaro Alcântara lançou um livro aqui em São Paulo. Eu tive a grata oportunidade de estar com ele lá e ele falou uma coisa muito interessante para um médico alopata que está começando não, ele é um médico integrativo, fabuloso, e comentou exatamente isso, que um dos pacientes, ele recomendou apenas que ele voltasse à igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Por quê? Ele se desconectou da origem, né? E começou a ficar doente. Ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. Obviamente que teve tratamentos de suplementos alimentares, nutricionais e etc. Mas a principal causa, a principal coisa que fez com que ele voltasse a ter saúde foi, de fato, o retorno à igreja, ou em outras palavras, a conexão com o Criador, a conexão com o todo. Ele estava desvinculado. Entre essa foto, ele estava muito com os pés no chão, só atrás de dinheiro, alguma coisa material e etc. Ele esqueceu dos princípios espirituais que norteiam não só a vida dele, mas também a minha e também deve nortear a sua. No próximo slide a gente vê, faço uma pergunta, o que é a medicina tradicional chinesa? Pode escolher só esse slide aí, Pedro, por gentileza. Temos aí as agulhas nesse tecido com umas velas ao fundo, mostrando que a acupuntura trabalha com essas agulhas para estimular determinados pontos do corpo em que há meridianos, há canais energéticos em que se pode regular órgãos, vísceras e algumas funções importantes também, incluindo o sistema nervoso central. No lado direito do seu vídeo, eu coloquei o equilíbrio com a natureza, tem o relógio orgânico ou biológico. Esse relógio é maravilhoso, inclusive nos auxilia, sobretudo para diagnósticos, como horário em que as pessoas se sentem melhor ou pior durante o dia. Começando por cima ali, entre 23 e 1 hora da manhã, você vai ver escrito VB, que é vesícula biliar. Entre 1 e 3 da manhã, fígado. De 3 a 5, pulmão. De 5 a 7, o intestino grosso. De 7 a 9, o estômago. De 9 às 11, baço pâncreas. Embaixo aqui, das 11 às 13, o coração. Das 13 às 15, o intestino delgado. Das 15 às 17, bexiga. Das 17 às 19, rim. 19 a 21, circulação e sexualidade. De 21 às 23, vesícula biliar. Pode dividir comigo aqui, Felipe, por gentileza? Então, nessa esfera do relógio, é importante você ver por que aparenta esse relógio. Quando a pessoa se sente melhor ou pior. O horário do dia em que você se sente melhor, ok com os órgãos. Aquele determinado dia em que você se sente pior, você vai perceber nesse relógio que aquele órgão relacionado àquela hora está com algum problema.
Então, se você, por exemplo, se sente muito bem entre 21 e 23, o triplo reaquecedor, que eu vou explicar daqui a pouco o que tá bacana. Das 23 a 1, bacana. Mas da 1 às 3 da manhã, eu acordo, eu não estou bem, tenho enxaqueca, o fígado não está bem. Uma das informações importantes, entre 3 e 5 da manhã é o horário do pulmão. Quantas pessoas relatam para a gente no consultório? Ah, eu acordo todo dia, entre 3 e 5 da manhã. Grande maioria das pessoas falam isso. O que pode indicar isso? Só de falar isso, a gente já pode perceber que a pessoa ou está triste por algum fato objetivo recentemente acontecido, ou ela está enfrentando uma depressão. O pulmão está afetado. O que tem a ver o pulmão com depressão? O pulmão é o órgão ligado no domicílio das emoções à tristeza. Cada órgão e cada víscera tem uma emoção em especial, né? Então, o pulmão é o órgão da tristeza. A gente vai falar isso mais para frente ou em outro programa. Cada órgão e cada víscera está necessariamente ligado a um sentimento ou uma emoção. Então, só por aqui eu me sinto bem em tal horário, eu me sinto mal em tal horário, isso já facilita o diagnóstico chinês, que é o diagnóstico nosológico médico da medicina alopática. É um diagnóstico chinês que nos ajuda da medicina tradicional chinesa, do qual eu sou um praticante. O que é circulação e sexualidade entre 19 horas e 21 horas? Existem algumas funções que não têm órgão, duas, CS e TR. Circulação e sexualidade diz, está falando, né? Tanto o coração, circulação, ou o próprio membrana que protege o coração, o chamado pericárdio, é que estão ativados nesse momento e a sexualidade também, né? Tanto é que esse horário das 19 às 21 seria o melhor horário para se namorar, né? Entre 19 e 21 horas. É uma função e não tem um órgão específico. Está lá o horário, o relógio para você acompanhar. Entre 21 e 23 é uma outra função que chama triplo reaquecedor, ou TR, que é maravilhoso também. Na verdade, o nosso corpo tem 3 funções, 3 fogões, 3 emissões de fogo. O cardiorrespiratório, que é um grande fogo, o digestivo, que é outro fogo, e o gênito urinário, que também é outro fogo também ligado à sexualidade. Então, são 3 fogões, tá certo? Vou repetir, cardiorrespiratório, digestivo e gênito urinário. Então, são 3 que têm como se fossem uma engrenagem de um relógio, né? São 3 engrenagens que devem funcionar concomitantemente, de uma maneira harmônica entre os 3. Né? Os 3 têm que funcionar harmonicamente. Quando um dos relógios, um desses fogões, a engrenagem do relógio, não está funcionando bem, ele vai criar uns problemas de saúde. E o coordenador desses 3 relógios é o que a gente chama de triplo reaquecedor, e é uma função que a gente trabalha por conta do reequilíbrio, né, de você estar com os pés na terra e a cabeça no céu. No próximo slide tem uma pequena apresentação do meu breve currículo. Eu sou acupunturista pela aba, como eu disse, pós-graduado em acupuntura, especialista em psicopatologia, fiz floral alquímico, massoterapia, ventosa terapia, tratamento quântico, frequencial, Emotion Freedom Technique, que aliás eu vou dar palestras e cursos online para quem tiver interesse, pode me procurar também. Aí estão os meus registros profissionais e no próximo slide é uma foto bem bonita, em que mostra assim a existência universal, né? Como eu disse, as pernas ligadas na Terra, os pés ligados à Terra, tem todo esse horizonte embaixo, que são as energias Yin, buscando o Yang, né? E aí a gente sai da Terra buscando o espírito, né? O céu, o sol ou o céu. E lá em cima, no céu, a energia volta para a Terra, nesse casamento atual em que vivemos entre essas 2 energias aparentemente opostas, que são contraditórias, aparentemente contraditórias, opostas sim, mas harmoniosas. No próximo slide a gente fala o que é a acupuntura e qual o conhecimento atual. O que você sabe sobre a acupuntura? Então a gente vai começar a explicar um pouquinho o que é a acupuntura. É um importante ramo da medicina tradicional chinesa, uma técnica milenar
que ao mesmo tempo é um dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde, e a nossa defesa aqui da nossa proposta do programa Salutes. Tem tudo para ser o método mais utilizado no futuro no Brasil. No próximo slide eu mostro, então, o Imperador Amarelo, há 5.000 anos, o Wan Ti, chamado em chinês Wan Ti, ou o Imperador Amarelo. E no livro da conversa do Qipo com o médico chamado Qipo, do Wan Ti, o Ling Shu é o próximo slide, que é o original chinês, onde está essa conversa do Imperador Amarelo com o seu médico Qipo. E o Imperador Amarelo questiona o seu médico falando quais eram aqueles sistemas, né, baseado no que aquelas pequenas agulhas poderiam ser, trazer longevidade, combater doenças e aumentar a vida das pessoas, né? Porque, obviamente, o imperador queria que as pessoas vivessem mais, inclusive até para pagar mais impostos durante mais tempo, né? Obviamente, que também as coisas também são bem têm interesses econômicos, inclusive. Mas além da tradição escrita no chinês, dá um valor muito mais ao que a gente chama da tradição falada entre o avô e o neto, entre o pai e o filho. E aí muitas coisas se davam do que a gente chama de boca a ouvido, que não é escrito. Se cochila, não é cochila, cochila é dormir, fala ao ouvido, né? Cochicha, na verdade. Na verdade, se cochicha entre o avô e o neto, e o pai e o filho, coisas que não devem ser escritas. E muitos desses conhecimentos eram dados desse jeito que é o próximo slide fala, de boca a ouvido. Exatamente isso, dos mais velhos para os mais novos, né? Os estudiosos mais antigos e os aprendizes, que são mais crianças, são menores. No próximo slide a gente então explica que os sábios chineses ensinavam exatamente isso. A Terra, o planeta Terra, diferente do céu, ele tem uma energia Yin. É o próximo slide, Felipe, por gentileza. A Terra é Yin. São duas energias que geram o universo, o Yin e o Yang. Uma concentra, a outra expande. Concentração e expansão. Dentro e fora. O quente e o frio. Dentro e fora, quente e frio. Interno, externo. Mulher e o homem. A mulher é mais Yin, o homem é mais Yang. Tudo tem a polaridade. A lâmpada desse estúdio tem dois polos. A bateria do seu carro, quando liga, se tiver positivo e negativo, funciona. Se não tiver, não funciona. Tudo no universo manifestado é Yin e Yang. Se tirar um dos polos, o universo para. Até as guerras, né? Antigamente tinham Rússia e Estados Unidos, né? A Guerra Fria, os dois polos da guerra. Tirou a Rússia, quer dizer, agora parece que entra a China, entra outro adversário e tal. Tudo tem uma polaridade chamada básica, né? O homem e mulher, quente e frio, dentro e fora, alto e baixo, enfim. E isso se manifesta, inclusive, no homem. Mas antes de chegar disso, pode passar o outro slide, é importante que a gente saiba, neste momento, que há dois polos, a Terra é Yin e o céu é Yang. São as duas energias que, por intermédio desse casamento, vai criar praticamente o universo dessas duas forças fundamentais. No próximo slide eu coloco que um é a energia, que é o Yang. Yang é a energia. O Yin é o alimento. O Yang é o ar que respiramos. O Yin é o nosso organismo fixo. Quer dizer, são duas polaridades, né? São duas forças antagônicas em princípio, em que deve ter esse objetivo de harmonia e do equilíbrio. Para a gente ter ideia do que a gente fixa, o símbolo do Tai Chi, né, que é o Yin Yang, que você seguramente deve conhecer, que é o próximo slide, aquela circular com a bolinha, com as duas bolinhas, né? A bolinha preta na serpente branca e a bolinha branca na serpente preta, no próximo slide, Felipe, por gentileza. Esse é o símbolo do Tai Chi, vocês devem conhecer isso.
Esse símbolo é bastante interessante, porque se você analisar a figura preta, né, que você começa bem no sul ali da tua imagem, ela vai começando como se fosse uma lua crescente, né? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela chega na metade, ela já está bem forte, ela até chegar no seu ápice, no alto do seu vídeo. Quando chega ali, ela já tem em si o oposto da sua própria energia, né? Nós estamos falando da energia preta. Quando chega lá em cima, no alto, tem a semente da energia branca, ou seja, o seu oposto. A energia branca, então, começa lá em cima a crescer e a descida dela vai crescendo, crescendo, crescendo. Na metade do caminho, ela já está praticamente no meio de sua força. E quando ela chega bem embaixo, no sul, quando ela está no seu auge, ela tem em si a semente da sua contradição, que é a energia preta com uma bolinha preta, que vai, por sua vez, gerar essa energia preta contrária, que vai subir à esquerda, que vai chegar no auge, gerar a sua energia oposta, branca, que vai começar lá no auge, como uma energia branca descendo, até chegar no sul, no seu auge, com a sua energia preta embaixo. Então, esse exemplo, né, essa figura é maravilhosa, porque tudo tem o seu contraditório dentro de si mesmo. Se a gente falar da psicologia, pode voltar aqui, Felipe? Se a gente falar da psicologia, a gente pode imaginar que o nosso demônio, né, nós somos deuses, mas o nosso demônio está dentro da gente mesmo, né? Tudo que a gente caracteriza no outro como uma crítica é porque eu tenho esse valor dentro de mim. Porque se eu não o tiver, eu não o reconheço, né? A pessoa chega lá e fala, aquela pessoa ela é fofoqueira, ou ela tem má índole, que não sei o quê. Eu só vejo isso, só sinto isso e percebo isso porque eu tenho isso dentro de mim. Quando você fala que o outro é isso, é porque você reconhece que aquilo do outro que te incomoda faz parte de você mesmo. E esse símbolo do yin e do yang é maravilhoso, né? Ele conta exatamente isso, todos os aspectos contraditórios e os externos. No próximo slide, desta polaridade inicial do yin e do yang, surgem os 5 elementos. Aliás, os 5 elementos é uma escola tão importante que é até chamada como a escola dos 5 elementos. Uma das escolas fundamentais da medicina tradicional chinesa e também, obviamente, da acupuntura. É a partir dela, da escola dos 5 elementos, é que a gente vai começar a ter um entendimento da base da medicina tradicional chinesa e de como a acupuntura auxilia no tratamento de praticamente todas as patologias. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas para que serve a acupuntura? Para tudo, né? Ou o tratamento principal, que é a terapêutica mais importante para o tratamento de uma patologia, ou como um acessório, né? Faz alopatia, mas faz acupuntura, faz a homeopatia, mas faz acupuntura, faz fitoterapia, mas faz acupuntura, faz quimioterapia, mas faz acupuntura, né? Tratamento até de câncer, de tudo, né? Do que for preciso ser tratado, a acupuntura trata. Por quê? O cara está falando que faz tudo, é a panaceia que cura tudo. Não estou falando isso. Eu estou falando que a acupuntura trata o indivíduo, não trata a doença. Quem trata a doença é a alopatia, os remédios, é a medicina convencional, moderna. A acupuntura trata o indivíduo, trata as pessoas. Por conta disso, de tratar pessoas e não doenças, praticamente ela pode tratar uma série de patologias, que não é isso o foco importante. A medicina tradicional chinesa se preocupa em tratar o indivíduo. Então, agora sim, nós vamos estudar os elementos. Polaridade inicial, yin e yang, com um casamento do homem e mulher universal, né? Quais seriam os filhos desse casamento universal? Qual o primeiro elemento que surge? Tem escolas que falam uma coisa, tem escolas que falam outra. A escola que eu aprendi, que eu gosto, a gente vai começar falando da madeira. É o primeiro exemplo, que é o próximo slide, exatamente. A madeira é o elemento que rege todas as árvores, o elemento madeira mesmo, que tem um fundamento, inclusive, na existência do homem.
Depois a gente vai falar desse elemento madeira, o que ele representa no corpo humano, né? No corpo físico. E todos os elementos, um gera o outro. Cada elemento é responsável por um outro, pela geração de um outro. E a madeira gera o fogo, exatamente o próximo slide, que é o fogo, que a madeira alimenta o fogo. O fogo também tem a sua víscera e tem o seu órgão, como todos os elementos. E aí depois, em seguida, quando passa o fogo, né, o fogo acaba se extinguindo, gera o quê? O próximo slide, que é a terra. A terra tem em si, dentro de si, o metal se aquecido, o metal é o próximo slide, Pedro Poi, que está no nosso Twitter hoje, é o metal, e o metal se aquecido é a água. Então, nos 5 elementos, a gente vê no próximo slide que madeira gera o fogo, depois de extinto, vira a terra tem em si o metal, e o metal aquecido vira água. Próximo slide, rapidamente, antes de encerrarmos a meia hora aqui da nossa transmissão na TV aberta de São Paulo. Esse slide é maravilhoso, madeira, fogo, terra, metal e água, que gera madeira, fogo, terra, metal, água, madeira, fogo, terra, metal e água, e o ciclo de repressão, madeira, terra, água, fogo, metal, madeira. Eu vou continuar a explicação para os telespectadores da TV Guarulhos, porque no final desta primeira hora aqui do programa de hoje, eu despeço-me do público aqui de São Paulo, da TV Aberta, do canal 9 da NET, que é exibido todas as quartas-feiras às 11 horas, convidando o telespectador a seguir a gente aqui na TV Guarulhos, toda sexta-feira, 14h30, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, ou por intermédio do aplicativo TV Guarulhos 3, que pode ser instalado no seu celular. Tanto esse programa Salutes quanto os demais podem ser acompanhados no canal do YouTube João Carlos Baldan, Além de Agulhas. Clica no sininho para receber nossas atualizações. Tanto esse quanto os demais programas Salutes estão disponíveis nos 2 canais do YouTube. Eu agradeço o pessoal da TV Aberta de São Paulo e convido-os também para assistir nosso programa ao vivo toda sexta-feira, 14h30, na TV Guarulhos. Então, dando continuidade ao nosso programa na TV Guarulhos, desta sexta-feira nós estamos falando do ciclo de geração e de repressão. O que nós falamos? Que a medicina tradicional chinesa encara que tem 2 energias opostas, o dia e a noite, o homem e a mulher, o quente e o frio, enfim, todas as energias universais são geradas por 2 forças contraditórias, que se casam e geram o que a gente chama da escola de 5 elementos. Vimos que os 5 elementos são madeira, fogo, terra, metal e água. Madeira, fogo, terra, metal e água. Cada um desses elementos tem uma relação entre eles. A madeira gera o fogo gera, depois de extinto, gera a terra tem em si dentro o metal aquecido vira água, a água, por sua vez, alimenta a madeira. Então é o chamado ciclo de geração. Ciclo de geração. Em contraposição a esse ciclo de geração, porque senão cresceria, e aí a coisa explodiria. Não pode, tem que ter uma repressão. Então, a repressão é: a madeira esgota a terra. Por quê? Porque ela tira da terra os seus próprios nutrientes. A terra ela seca a água, né? Você misturar a terra com a água, vira um barro, mas a água acaba sendo secada. A água, por sua vez, apaga o fogo. O fogo, por sua vez, derrete o metal. O metal, imagina-se, por isso que eu coloquei na imagem aquele machadinho, o metal corta a árvore, né? Então esse é o chamado ciclo de repressão. Muito interessante esse ciclo de repressão e de geração. Repetindo basicamente: madeira, fogo, terra, metal, água, madeira. Ciclo de geração, ou o que a gente chama em medicina tradicional chinesa de regra mãe e filho. Regra mãe e filho. A mãe gera o filho e o avô reprime o neto. Pelo menos nas civilizações antigas chinesas era assim.
Hoje a gente sabe que não é muito assim que acontece, porque infelizmente hoje a mãe estraga e o avô ou a avó estraga mais ainda, né? É uma brincadeira, mas é um fato. Na verdade, a mãe tinha que gerar, mas a educação, a repressão deveria vir dos avós. Reprimir no sentido de educar, né? Olha, teu umbigo não é o centro do mundo, né? Você não pensa que você é o chefe do universo, porque você não é, e etc. Hoje, infelizmente, isso não ocorre. Ocorre exatamente o contrário e são criadas crianças que hoje acham que, como eu disse, o umbigo é o centro do universo. E não é o centro do universo. Tem até uma síndrome que está sendo estudada hoje, que tem até uma alcunha, tem um nome, chama Síndrome do Imperador, né? O menino acha que ele é o chefe, que ele é o imperador, que ele é o dono do mundo, e não é. Isso vai criar frustrações muito grandes quando se deparar com a adolescência e a maturidade. Estão se criando problemas psicológicos bastante interessantes e importantes, porque deve-se falar não às crianças, sim. Isso faz parte da educação, né? Faz parte da repressão, entre aspas, no sentido de educar mesmo, né? Olha, tem certos limites, né? A tua liberdade vai até onde começa a minha liberdade e a gente tem que ter opinião e ter respeito pela outra opinião. A gente pôde ver excessos de ambos os lados na recente eleição para presidente aqui no Brasil. De ambos os lados houveram excessos, porque todo mundo acha que está certo, tem razão e tem direito de passar o trator em cima de quem não pensa igual. E é uma bobagem, né? Porque a democracia, como eu disse, na medicina tradicional chinesa, esses opostos devem viver harmoniosamente, né? Coisa que está longe de acontecer aqui no nosso país. Agora a gente vai fazer, no próximo slide, uma ilação. Nós vamos ligar cada um desses elementos que nós falamos com os órgãos e vísceras. É importante o telespectador entender que um elemento ele se expressa num órgão e numa víscera. O que é um órgão? O órgão é o que produz a energia e a víscera é o que transporta. Repetindo, o órgão é o que produz a energia e a víscera é o que transporta essa energia. Então, se a gente imaginar, né, que nós temos aqueles elementos que nós já estudamos, que já falamos aqui, a madeira, né, que é o primeiro elemento que a gente estuda, está ligado, vamos falar primeiro do órgão, ao fígado. Madeira está ligado ao fígado. O fígado é a madeira que gera o fogo. E o fogo expressa qual órgão? O coração. O coração, depois de extinto, como dissemos, gera a terra, que em termos de órgão é baço e pâncreas. Na verdade, são dois órgãos. O baço é um órgão e o pâncreas é outro. Mas, para a medicina tradicional chinesa, baço e pâncreas representam um elemento só, que é o elemento terra, que gera o metal, que na medicina chinesa é o pulmão, que quando aquecido gera a água, portanto, os rins. Então, madeira, fogo, terra, metal e água, coração, baço, pâncreas, pulmão e rins. E cada um desses órgãos, como eu disse, é o próximo slide, tem também a sua víscera. O órgão é yin e a víscera é yang. O órgão é yin e a víscera é yang. Portanto, madeira tem o órgão yin, fígado, e a víscera yang, vesícula biliar. Fígado yin, vesícula biliar yang. O elemento fogo, que falamos coração, yin. A víscera yang é o intestino delgado. Aí tem o triplo reaquecedor e o circulação e sexualidade, que já falamos, são duas funções que não têm órgãos específicos. O elemento terra, como dissemos, tem o órgão baço-pâncreas, que é yin, e o yang é o estômago. O elemento metal está ligado ao órgão pulmão e a víscera yang, intestino grosso. Rins é o yin, órgão yin, e a víscera é bexiga, ligado ao elemento água. Então, do lado direito, você vê o ciclo de elementos, madeira, fogo, terra, metal e água,
Fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rins são os órgãos, e as vísceras, vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga. Esse slide é muito interessante porque significa que todos esses órgãos, um está ligado necessariamente ao outro. Fígado gera o coração gera o baço-pâncreas gera pulmão, pulmão gera rins. Isso se falando em órgãos. Em se falando em vísceras, fígado, vesícula biliar gera intestino delgado gera o estômago gera o intestino grosso, e o intestino grosso gera a bexiga. Só por isso, de acordo com a... Pode vir para cá ou passar o próximo slide, Pedro, por favor. A gente vê que o próximo slide a gente vai ver que todas essas gerações de órgão e vísceras fazem parte de um diagnóstico. Então, se a pessoa está com uma patologia, estou com um problema na vesícula, estou com um problema de fígado, tenho enxaqueca, eu tenho gripes, eu tenho alergia, tenho anemia. De acordo com a patologia, a gente enxerga, de acordo com esses elementos, geração de órgãos, né, de energia dos 5 elementos e o relacionamento deles consigo próprio. A gente vai ver mais para frente. Em relação aos sabores, se a pessoa fala, eu gosto mais de comida ácida, eu gosto mais de picante, eu gosto mais de salgado, eu não gosto de picante, eu não gosto de doce, não gosto de amargo, está faltando aquela energia. E se está faltando aquela energia, a gente pode identificar até por aqui, por intermédio dos sabores ligados a cada elemento. Por exemplo, eu estou me perdendo aqui para variar, né, Pedro? O sabor ácido está ligado ao elemento madeira, portanto, ao fígado e vesícula. Se falta energia no fígado e na vesícula, e tem como a gente saber isso pela medicina tradicional chinesa, a gente pede para o paciente se alimentar com alimentos mais ácidos. Se está faltando energia no coração, a gente pede para a pessoa comer alimentos mais amargos. O elemento terra, baço, pâncreas e estômago está ligado ao elemento doce. Veja só, né? O excesso de doce causa diabetes, né? Porque afeta demais o baço e o pâncreas, principalmente, né? Baço e pâncreas são afetados pelo doce. O picante atua no elemento metal, portanto, ao intestino grosso e também ao pulmão. E o sabor salgado está ligado aos rins, né? Ao elemento água, rins e bexiga. Então, madeira, ácido, fígado e vesícula. Fogo, amargo, coração, intestino delgado. Metal, picante, pulmão, intestino grosso. Salgado, água, rins e bexiga. Lembrando o que a gente falou agora há pouco, né, que existem os ciclos de geração e os ciclos de repressão. Mãe, filho, avô, neto. Lembram, né? Falei agora há pouquinho. Mãe gera filho, o avô ensina o neto. Então, um alimenta e o outro reprime, ou seja, não deixa crescer demais. Em termos orgânicos, o que isso representa? Esse slide próximo, Felipe, eu vou pedir para você colocar ele inteiro, por gentileza, porque ele tem 2 quadros, é importante que o telespectador veja com calma. O fígado gera o coração gera o baço-pâncreas gera o pulmão gera o rins e o rins gera o fígado. E esse ciclo começa novamente, né? Começa de novo. O rins gera o fígado gera o coração gera baço gera o pulmão gera rins gera fígado. E embaixo você pode ver os ciclos de repressão. Fígado reprime baço-pâncreas reprime rins reprime coração reprime pulmão reprime fígado. Isso é muito interessante porque isso está comprovando aquele próximo slide que é o pentagrama que a gente viu agora há pouco. Exatamente esse. Quer dizer, se a pessoa tem um problema de fígado,
A gente precisa ver quem alimenta o fígado, né? Se a pessoa está com excesso de fígado, precisa ver como é que estão os rins dessa pessoa, porque o rins, que é ligado ao elemento água, gera o elemento madeira, que é o fígado. Se tiver excesso de energia, precisa avaliar os rins. Se tem falta de energia no fígado, também tem que se avaliar os rins. E assim sucessivamente. A pessoa tem hipertensão, coração, muita energia de fogo lá em cima, no coração, fogo. Quem reprime o coração? A água. Então precisamos ver o funcionamento dos rins. Problemas digestivos, né, que vêm do fogo, ligado ao elemento terra. Excesso de fogo, hipertensão, pode dar problemas digestivos também. O que a gente tem que ver? Fígado, madeira, reprime o estômago. E assim vai sucessivamente. Então, qual seria, na verdade, a solução para... O que a gente procura com a medicina chinesa? Equilíbrio, a chave no equilíbrio do yin e do yang e dos 5 elementos nas funções de geração e repressão. Chave no equilíbrio, que é o próximo slide, que também um equilíbrio que deve ser muito bem observado, porque cada estação do ano, que são 4, na verdade a gente usa 5, né? Porque tem o que a gente chama de um interregno aí de 17 dias em cada estação, mas isso é um tema para outro programa. Nós vamos falar das 4 estações e dos 5 elementos, né? E dos órgãos e das vísceras. Cada mudança de estação do ano, cada estação climática, um órgão e uma víscera são mais estimulados por conta do clima, da energia da estação e devem ser trabalhados de acordo com a acupuntura, sedando, acupuntura e dietoterapia, né? Alimentos e sabores também. A gente dá um determinado tipo de alimento para tonificar uma função. Quando você tonifica uma função, você está necessariamente sedando uma outra, né? A que reprime. Você tonifica uma função, o que esse elemento está reprimindo está sendo abafado. Então, há uma série de técnicas de acupuntura com agulhas e de dietoterapia com alimentos, com sabores, para poder equilibrar as pessoas, para que elas fiquem saudáveis, com boa saúde. Então, ligados às estações, a gente pode ver no próximo slide aqui que há um crescimento ligado na primavera, a energia do crescimento na primavera, onde os 2 órgãos, que são órgão que é mais estimulado é o fígado e, por conta disso, a víscera é a vesícula biliar. O fortalecimento ocorre no verão, do coração e intestino delgado e das 2 funções que não têm órgãos, como a gente disse, que é o coração, intestino delgado e circulação e sexualidade, triplo reaquecedor. A colheita que se faz da agricultura ocorre no outono, onde os órgãos estão ligados ao pulmão e intestino grosso. E o armazenamento ocorre no inverno, que é rins e bexiga. Olha que interessante, né? As principais patologias no outono são problemas ligados ao pulmão. Você pode ver que tuberculose, gripes, problemas de rinite, sinusite, pulmão, problemas de intestino ocorrem sempre no outono, pioram muito no outono. No inverno dão muitos problemas ligados aos rins e no verão ocorre a maior incidência de infartos do coração, do miocárdio, e na primavera patologias ligadas ao fígado e à vesícula biliar. E a chave de tudo isso, segundo a medicina chinesa, é harmonizar o espírito da boa saúde, o que a gente chama de qi sazonal, ou seja, da energia da estação. Outra coisa bastante importante, pode vir aqui para mim, uma coisa bastante importante é que o pensamento chinês nunca separou, desde há 5.000 anos, as questões orgânicas ligadas às emoções. É o que a gente chama de domicílio
das emoções, né? É muito interessante porque a gente pode... A acupuntura trata emoção? Trata. Alimento trata emoção? Trata, sim senhor, trata. Nós tratamos com acupuntura e com dietoterapia as questões emocionais, porque cada emoção gera uma emoção, cada órgão e vísceras gera uma emoção, e esta emoção pode afetar os órgãos e vísceras. É claro que se eu sofrer um acidente de trânsito, comer uma feijoada estragada, vai ter disfunções orgânicas que vão ocasionar um sistema de sensações e sentimentos. Mas os sentimentos que eu tiver também vão afetar os órgãos e as vísceras. É um caminho bionívoco, né? Ele tanto as vísceras influenciam as emoções, quanto as emoções, pensamentos e sentimentos afetam os órgãos e vísceras. Isso é o que a medicina quântica hoje está falando, né? Eu posso criar meu universo, eu posso mudar minha realidade por intermédio do que eu penso, do que eu sinto, eu posso planejar coisas, eu posso sentir coisas para atrair determinadas coisas. Isso a medicina tradicional chinesa já falava há 5.000 anos. Isso a gente tem estudado e por isso o Salutes surgiu há 9 anos atrás, 9 anos e meio atrás, para justificar exatamente isso, né? Unir o que há de mais tradicional na medicina chinesa, ayurvédica, tibetana, com o que há de mais moderno na vida de hoje, que é a física quântica. Então, no próximo slide a gente mostra exatamente isso, que a medicina tradicional chinesa não separa o corpo da alma e suas expressões máximas, que é a mente e a emoção. Tanto a mente quanto a emoção, quanto o corpo físico são manifestações polares de uma mesma e única energia, que é a tua energia espiritual. A energia essencial, a energia primordial é o tal que polariza-se no yin e no yang, nos órgãos e nas vísceras, no corpo e na mente e emoções. Então, no próximo slide a gente fala que o entendimento da medicina tradicional chinesa afetam diretamente o metabolismo, assim como o metabolismo das vísceras e órgãos afetam diretamente as emoções. Pode passar, o Felipe. Matrizes das emoções. Esse é um capítulo que eu mais gosto, conceito das entidades viscerais e como funciona a relação orgânica no pentagrama do engendramento, né, e ciclo de repressão. Engendramento, geração e repressão, como falamos na regra mãe-filho, avô-neto. Então, como é que isso ocorre no ciclo de geração e repressão das emoções? No próximo slide tem uma representação do pentagrama, isso é muito técnico, porque são pontos em que eu consigo pegar a energia do fígado, passar para o coração, ou pegar essa energia do fígado, qual o ponto que eu uso para reprimir o baço, qual do baço o pâncreas que eu uso para reprimir a água ou os rins, e qual do rim para reprimir o fogo, enfim. Esse é um ciclo, é um exemplo do pentagrama e dos pontos de acupuntura que eu utilizo para manipular as energias. No próximo slide a gente vai falar dos órgãos e das emoções. Portanto, o coração, órgão coração, o elemento fogo está ligado à alegria, baço pâncreas, o elemento terra, ligado ao pensamento e à reflexão, o elemento metal, como disse há pouco, da pessoa estar deprimida, com pulmão e tristeza, o elemento água, rins, medo ou problemas com autoridade, e o elemento madeira, ligado ao fígado e vesícula biliar, o sentimento de raiva. Só por aqui eu posso, por intermédio da pulsologia chinesa ou por outros métodos de avaliação de patologia dos pacientes, saber se uma pessoa é mais alegre, se ela é mais reflexiva, se ela é mais triste, se ela é mais medrosa, ou se ela tem muita coragem, ou se ela tem raiva, ou engole raiva, ou se ela não engole raiva. Um fígado com excesso, por exemplo, significa que a pessoa tem muita raiva. E isso não, muita raiva significa excesso de fígado. Se a pessoa é muito pensativa, muito reflexiva, não toma atitudes, ela demora a tomar atitudes, ela pode ter excesso de baço pâncreas. Se a pessoa, como eu disse, acorda das 3 às 5 da manhã,
ela tem problemas de pulmão, então é uma pessoa que apresenta mais tristeza do que alegria, que é o fogo. Se a pessoa é medrosa, não toma atitudes ou decisões, tem que tomar decisões na vida e ela fica indecisa, isso significa insuficiência de rins. E pessoas que engolem raiva têm o fígado em excesso. Pessoas que não engolem raiva têm o fígado normal. O próximo slide também é bem interessante, mantém tela cheia, Felipe, por gentileza. O coração, quando está insuficiente, a pessoa é muito emotiva, tem muita emotividade. O coração em excesso, por sinal, tem muita excitação, sonhos abundantes, agitação e insônia, excesso de energia no coração. Excitação, sonhos abundantes, agitação e insônia. Coração insuficiente, pessoa emotiva demais. Fígado, como eu disse, né? Quando a pessoa engole muita situação, muita raiva, o fígado fica em excesso. O fígado insuficiente é uma pessoa temorosa, tem temor. Uma pessoa com baço pâncreas insuficiente é cansaço mental, tem dificuldade de se concentrar. Por outro lado, se tiver excesso de energia no baço pâncreas, a pessoa é obsessiva, tem ideia fixa. Já no elemento metal, no pulmão, se a pessoa tem insuficiência, tem angústia, e se tiver excesso de energia no pulmão, tem tristeza e excitação. Quando se fala do elemento água, rins, se tiver insuficiência, tem indecisão, medo e apreensão, e excesso de energia, autoritarismo e extravagância. Autoritarismo e extravagância quando tem excesso de energia nos rins. Pode voltar aqui, Felipe, por gentileza? Então, o que a gente sabe é que, voltando para o órgão de engendramento, né, o que gera e o que reprime, o próximo slide a gente quer, por exemplo, quer tratar a reflexão. Como é que a gente trata a repressão, né? Ou melhor, a reflexão. A reflexão gera tristeza, né? Se você pensar na vida, o que eu estou aqui, eu não vou viver, vou morrer, eu tenho problema de medo de acidente, medo de ser assaltado na rua, enfim, você reflete e fica triste. A tristeza gera um medo, né? Porque, nossa, né? O que vai acontecer? O mundo acaba, as coisas mudam muito, né? O budismo fala muito disso, né? Da mutalidade das coisas. As coisas mudam demais, né? Não tem nada perene que fica, né? Todas as coisas passam, na verdade, de uma hora para outra muito rapidamente, né? Então, fica com medo, né? Fico medroso em relação a isso. E diante do medo, eu fico com raiva, né? Por que eu tenho que passar por esse medo? Agora, a raiva, por outro lado, vai gerar alegria, né? Depois do momento de raiva vai gerar alegria. E depois da alegria vai virar reflexão. Isso é muito interessante. Se você for assim, pessoal mais jovem, gosta da festa, tal, vai numa festa, numa rave, fica a noite inteira dançando, tal, o dia seguinte já está cansado, está fazendo reflexão, né? Essa reflexão vai gerar a tristeza vai gerar o medo gera a raiva e a raiva gera a alegria. Esse é o ciclo de geração, desculpem. É o ciclo de geração, de engendramento. O próximo slide mostra o de repressão. Se eu quiser tratar a tristeza, como é que eu trato? Com a alegria. Se eu quiser tratar a raiva, como é que eu tenho que tratar? Com tristeza. Se eu tiver que tratar a reflexão, com raiva. Se eu tiver que tratar com medo, reflexão. Se eu tiver que tratar o excesso de alegria, com medo. Voltando ao ciclo de repressão, a alegria reprime a tristeza reprime a raiva reprime a reflexão e a reflexão reprime o medo. E o medo reprime a alegria. Ou seja, eu consigo pegar as emoções ligadas aos órgãos e às vísceras, ligado aos elementos e busco o equilíbrio do paciente segundo as suas próprias emoções, segundo os sabores que essa pessoa gosta mais ou não.
E o que eu tenho de fazer para equilibrar? Por exemplo, a pessoa chega no consultório com uma determinada queixa, uma determinada patologia. A medicina tradicional chinesa identifica quais os excessos de energia e insuficiências de energia em órgãos e funções, né? Órgãos e vísceras, e quais são os seus componentes emocionais. Se a pessoa chega com uma queixa emocional, a gente consegue identificar qual órgão está ligado com excesso de energia, qual está com insuficiência, com agulhas e dietoterapia, entre outras coisas. Buscamos o equilíbrio natural para que essa pessoa volte a ter esse equilíbrio das coisas de uma maneira bem tranquila, né? De uma maneira mais harmoniosa. Com conflito? Não. Com remédios? Não. Fortalecendo o indivíduo mediante o equilíbrio, como eu disse, dos elementos. Primeiro o yin e yang, saber se primeiro a pessoa é mais yin ou se ela é mais yang, né? Equilibrar essas duas energias, equilibrar os 5 elementos. Equilibrando os 5 elementos, a pessoa vai ter mais vitalidade, mais saúde, mais equilíbrio funcional dos órgãos e se refletindo isso também no equilíbrio emocional, no equilíbrio fisiológico, orgânico e também emocional. Por isso que a acupuntura trata indivíduos e não patologias. Ao fortalecer o indivíduo, as doenças, as patologias perdem a função. Esse programa gravado, falamos basicamente do que são os princípios mais básicos da acupuntura. Eu espero ter sanado, ter explicado algumas coisas em relação à acupuntura. Me coloco à disposição de vocês. Meu nome é João Carlos Baldan, vocês podem me achar no Facebook. E esse meu nome de João Carlos Baldan também é um dos canais do YouTube. João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Aqui está a mídia social, jcbaldan.acupuntura. Os 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Tem também a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, e estamos à disposição para vocês tiverem dúvidas do que nós falamos aqui sobre o programa, sobre acupuntura. Falamos na TV Guarulhos, no canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Nós estamos todas as sextas-feiras ao vivo, 14 horas e 30 minutos. Todas as sextas-feiras, 14 horas e 30 minutos aqui na TV Guarulhos. E às segundas-feiras pela AltV, 14 horas. Segunda-feira, 14 horas, pelo site www.altv.com.br. Os 2 programas podem ser acompanhados pela minha página do Facebook. Eu estou à disposição de vocês e vamos juntos. 2019, um novo ano, um novo ciclo. Vamos todos juntos encerrar um ciclo que já passou em 2018 e começar um novo, com muita alegria, com muita paz, com muito amor, muita decisão, trabalho, e vamos em frente. Saúde, qualidade de vida e bem-estar é a nossa meta. Desejo a todos muito obrigado pela audiência. Estamos à disposição. Até o próximo programa.